Meus irmãos, a paz esteja convosco. A palavra de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. No 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Irmãos, a Bíblia nos relata a história de uma mulher que estava sendo acometida por uma enfermidade há 12 anos. Vejam bem, amados, não eram 12 meses, 1 ano, 2. Há 12 anos, essa mulher padecia dessa enfermidade. E a Bíblia nos relata, amados, que vários médicos tentaram ajudá-la sem obter sucesso. Essa mulher era uma mulher de posses. Ela havia gastado tudo o que tinha com o intuito de ser curada. Mas o seu quadro clínico, a sua saúde se agravava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, que ele estaria passando por aquela região, ela decide ir até Jesus e toca-lhe nas vestes. Imediatamente ela foi curada quando ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus indaga quem o tocou. Os discípulos então dizem: mestre,
está repleto de pessoas nas imediações ao seu redor e o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Jesus então responde: foi um toque diferenciado, pois de mim saiu virtude. Naquele tempo, irmãos, quando uma mulher estava nos dias em que vinha as suas regras, ela não podia se misturar com a multidão, com as demais pessoas. Precisava ficar reclusa, afastada. Se uma mulher fosse surpreendida nesse período, em meio à multidão, poderia ser morta por apedrejamento. Durante o ciclo menstrual, as mulheres precisavam se afastar do convívio dos seus entes queridos, familiares. Somente posteriormente a esse período poderiam voltar ao convívio do lar, da família, da sociedade. Eram as regras daquele tempo que eram impostas. Essa mulher, irmãos, mesmo ciente do que poderia lhe acontecer caso ela fosse surpreendida, quando teve uma oportunidade de ser curada, ela se achegou até a presença de Jesus. Não se importou com as pessoas que estavam nas mediações ao seu redor. Nada e nem ninguém poderia ajudá-la, somente Jesus. Somente por intermédio da intervenção divina, ela poderia ser curada. O auxílio humano de profissionais da saúde não pôde proporcionar-lhe a cura. Os seus recursos financeiros mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada e salva. Se você ver no último versículo dessa passagem bíblica, está escrito que Jesus disse: a tua fé te salvou. Quando Deus faz uma obra, irmãos, na nossa vida, Ele faz uma obra completa. O que Deus tem para fazer na nossa vida não é algo incompleto, superficial. Ele quer transformar a nossa história, Ele quer transformar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, todas as áreas da nossa vida.
Deus não quer apenas restaurar algumas áreas da nossa vida e outras deixar a desejar. Ele quer nos restaurar plenamente. Essa mulher teve a atitude, o ânimo de se achegar até a presença de Jesus, não se importando com as consequências que poderiam sobrevir desse ato. Nós precisamos nos achegar até a presença de Deus. Darmos o primeiro passo. É algo que precisa proceder de nós, para que possamos alcançar as nossas bênçãos, os milagres, para que Deus possa restaurar a nossa vida. A palavra de Deus diz: eu sou achado de vós, aquele que me busca me acha. Está explícito nessa mensagem que nós precisamos buscar a presença de Deus. Que nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos mover. Quando nós invocamos a presença de Deus no templo, no nosso momento de devocional, o Senhor fala conosco. Quando nós meditamos na palavra de Deus, pede-me e eu te darei. A palavra de Deus diz: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, tudo que pedirdes vos será feito. Deus às vezes testa o nosso coração para ver como está a nossa fé. Não limite o poder de Deus na sua vida, mas acrescente fé à medida em que for complexa a sua causa. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas o que obsta o nosso milagre, as nossas orações de serem respondidas, o que tem impedido as bênçãos de chegar até a vida das pessoas é a incredulidade. As pessoas acreditam que Deus pode fazer uma obra em algumas áreas da sua vida, em outras não. Deus é maior do que o problema, a enfermidade, o gigante
se levantou na sua vida. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, diz a palavra de Deus. Onde há incredulidade, murmuração, onde há dúvidas, Deus não pode operar. A fé é um princípio primário para que Deus possa agir. Fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas que nós temos a convicção, a certeza que vai se concretizar. Aquilo que é tangível, aquilo que nós podemos ver, não necessita de fé. Mas aquilo que ainda nós não possuímos, que ainda não aconteceu, necessita de uma fé alicerçada em Cristo, para que possa se materializar. O mesmo Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que restaurou todas as áreas da minha vida, pode restaurar a sua também. Mas você precisa acreditar no poder de Deus, na fidelidade dele, para que ele possa fazer uma obra na sua vida. Se desvencilhe de tudo que te impede de crer verdadeiramente. Não olhe para a situação a qual você está. Deixe de viver com base naquilo que você vê e passe a viver segundo a fé. Ainda que você não veja, que você não contemple, muito em breve você verá, pois Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir na sua vida os seus planos, os seus propósitos. E agindo Deus, quem impedirá? A tua causa, aquilo que você anseia, que você busca, que você tem clamado, que você tem pedido para Deus. Muito em breve chegará até as suas mãos. Você vai ver o céu se abrindo a seu favor, suas orações sendo respondidas. Você vai se ver vivendo o extraordinário de Deus, tendo uma vida restaurada, restituída, vivendo um renovo na sua vida. Tome posse dessa palavra. Por mais complexo que seja, lembre-se que Ele ainda é Deus. O mesmo Deus que realizou tantos prodígios,
que estão descritos na Bíblia, pode mudar a tua vida, a tua história, te dar a vitória naquela causa que parece intransponível, impossível para você, mas para Deus é apenas questão de tempo. Então permaneça firme, não olhe para as circunstâncias, para os problemas, para a situação a qual você se encontra, mas foque em Cristo, em Deus. Fique na paz e que o Senhor te abençoe.